Olá, bem-vindos ao último episódio do podcast Transformação Digital e Seguros. Eu sou o Guilherme Velho, já quase saudoso desses nossos encontros virtuais, e hoje em uma conversa agradabilíssima com Humberto Sardenberg. Mais do que um debate sobre e-commerce e tecnologia, será também um papo sobre curiosidade e gente. Acompanhe. Olá, Humberto. Antes de tudo, queria que você e nosso público soubessem que é um prazer e um desafio lhe entrevistar. Não só por sua grande experiência profissional, mas porque hoje encerramos essa série de podcasts sobre transformação digital. E não é à toa, escolhemos fechar com esse debate especial sobre e-commerce. Há tantas especificidades dentro de e-commerce, não é? Desenvolvimento das interfaces de vendas, o conhecimento do perfil do consumidor, a entrega física ou virtual do que foi comprado. Para começarmos, você poderia tentar sintetizar para a gente como foi acompanhar os últimos 20 anos do desenvolvimento e crescimento do e-commerce no Brasil? Tem sido, Humberto, uma revolução, como muita gente adjetiva? Obrigado, Guilherme. Poxa, eu que fico super agradecido aqui de estar participando. De certa forma, para mim, até um certo reconhecimento, né? Sou muito apaixonado por esse setor, principalmente o de seguros, enfim, de outros setores, mas já estou há 15 anos neles e não consigo me imaginar em outro lugar. E durante todo esse tempo aqui, realmente, saímos aí de uma relação papel e não tem como falar no e-commerce, que é uma palavra super abrangente, né? Super abrangente, a gente pode falar sobre várias coisas. Eu gostaria de iniciar pelo um pouquinho que você detalhou bem, você acabou dividindo. A gente tem que entender muito bem, primeiro, quem é que quer comprar, né? A gente tem que entender, no próprio cenário, inclusive do Brasil, quem é que quer comprar seguros. A minha especialidade é muito seguros de pessoas. Sempre brinco que eu protejo ali o que é mais importante, né? São as pessoas. Depois vem os bens e assim vai. E eu fiquei muito apaixonado por essa nobreza e esse propósito do setor, né? Eu brinco que tem muito setor procurando propósito ainda para se encaixar e o setor de seguros já nasce com um propósito muito forte, principalmente quando fala de pessoas. E existe uma cultura, um desafio grande aqui no Brasil, que ainda é os seguros relacionados às pessoas, quando a gente está falando aqui de seguro de vida ou uma previdência privada, diferente do seguro saúde e os seguros de bens como automóvel, que já faz parte da cultura, eu pude perceber esse arco, essa transformação que está acontecendo de vários fatores, principalmente até econômica, que agora as pessoas podem se planejar financeiramente, saíram daquilo que aconteceu no nosso passado, de hiperinflação, um cenário econômico, nunca vai estar bom, né? Mas um cenário econômico super desafiador, agora as pessoas conseguem olhar para frente e quem planeja começa a ter desejo de proteger também. Uma visão de médio, longo prazo, não é? Perfeito. A gente era muito imediatista e agora temos que pensar em longuíssimo prazo, né? A brincadeira aqui no setor é que a gente pega notícias da década de 20 e falava assim, olha, uma velhinha de 42 anos hoje, puxa, uma velhinha de 42 anos, eu tenho 43 e me sinto um garoto, né? Sim. Então, olha como é que isso tudo mudou, o que o setor, então, tem que ir junto, né? Então, hoje as pessoas estão conseguindo fazer um planejamento, quem planeja quer proteger sua família, quer proteger sua renda, quer proteger seus bens, quer proteger suas conquistas, e o seguro sempre esteve aí. E agora está entrando na lista de desejo da classe média, né, de todas as classes. Opa, peraí, as coisas estão acontecendo. Nesse último ano, ainda aí para finalizar esse capítulo das pessoas, quem é que compra seguro, a gente passou aí pela pandemia, né? A pandemia trouxe para o mundo, mas ela chegou no Brasil e fez a gente refletir. Talvez a gente não tivesse passado por grandes situações como uma guerra, como a Europa e outros países que destruíram uma nação, e aí essa nação sabe da importância de proteger e planejar, mas o Brasil agora passou por a pandemia e todo mundo está refletindo, opa, precisamos nos proteger. Tem todo esse contexto, uma mudança de tempo, uma mudança macroeconômica e agora, por último, uma mudança na perspectiva sobre a vida, sobre o planejamento e a vida. A gente abriu o olho aí para ver que o Covid não nos tirou o futuro, ele nos tirou o presente. Então foi abrir o olho. Nisso, a gente pode entrar agora no canal. Qual era o canal? E a gente tem as instituições, as seguradoras que estavam próximas, principalmente com o canal corretor, que não se engane, né? Essa conversa do e-commerce e chamar o corretor, às vezes,
de usar um termo pejorativo, como algumas startups fazem, falar que é atravessador. Nada, gente. É uma classe extremamente importante para seguros, é um canal extremamente importante. Profissional bom e profissional ruim existem em todas as classes. Eu posso falar aqui de que já fui atendido por médicos que foram péssimos para mim. Eu tive professores que foram péssimos para mim. Ao contrário também. Então, não dá para julgar uma classe. Se existe algum corretor que é atravessador, esse sim, esse vai morrer como morreu. A tecnologia está matando. Mas a tecnologia está fazendo com que os bons profissionais só brilhem cada vez mais. Tem nada melhor do que um bom corretor para falar com você sobre seguros. E esses bons corretores estão se adaptando, estão trabalhando junto com as tecnologias que estão surgindo, estão fazendo o seu trabalho de corretagem cada vez melhor, cada vez mais digital, cada vez mais numa sociedade que o canal agora não é o telefone, né? Essa geração, já não quero mais te atender, vamos trocar mensagem. E o corretor está lá também. E sim, vai surgir espaço para talvez alguém que não queira trabalhar com corretor, que acredite que consiga fazer um bom trabalho de análise dessa complexidade toda que é seguros, ou até mesmo alguma instituição que vá simplificando o mastigue. Mas eu queria deixar sempre um ponto de alerta, é que o seguro ele é um sinal muito interessante da pessoa que se tornou adulta financeiramente, né? Um adulto financeiro, ele vai ter que saber sobre imposto, ele vai ter que lidar com as dívidas, eliminar as dívidas. Não tem como, às vezes, a gente realmente contrair uma dívida, acontecer alguma coisa na vida, pega a gente desprevenido, mas se esforçar para eliminar e vai ter que aprender a investir. E o seguro protegendo isso tudo, um sinal muito forte da pessoa que entrou na vida adulta é se proteger, é entender, abrir mão do egoísmo, pensar só em si, começar a ter um altruísmo em relação à família e até mesmo à sociedade, que precisa se proteger. E o seguro, ele é esse sinalizador, né? Uma pessoa que entendeu, teve a lucidez, a consciência de contratar, por exemplo, um seguro de vida, que não é um seguro para ela, tem coberturas até que ela usa em vida, mas tem o pensamento inicial é realmente passar para aquelas pessoas que, se ele não estiver, as outras pessoas vão ter. Então, um pensamento puramente altruísta. Aí você tem uma sinalização que essa pessoa é adulta financeira. Isso pode acontecer com 14 anos e pode acontecer com uma pessoa nunca acontecer. E aí, juntando essa questão de tecnologia que vem para facilitar, a gente tem que ter um alerta que é, a gente tem que facilitar, cada vez trazer uma experiência, trazer mais contexto, mas eu preciso ajudar as pessoas a fazerem uma boa decisão adulta. O que eu tenho notado, às vezes, no mercado é facilitar tanto o seguro que a pessoa acaba não tomando uma decisão. E eu falo que a pessoa não chegou na fase adulta financeira, ela é um adolescente financeiro, né? Ela se livrou daquela tarefa. O adolescente, a criança, a mãe pede para fazer alguma coisa, ele não faz com um propósito, ele não faz porque tem que fazer, ele não entendeu, ele se livra daquilo. Aí você encontra uma experiência tão agradável, tão não sei o que você fica com a sensação que pronto, me livrei. Parabéns, você entrou na adolescência financeira. Um bom trabalho de ser financeiro e adulto realmente é você entender essa complexidade, ter ajuda e tal, saber das opções, igual a mesma maneira que você pesquisa o seu sapato, seu tênis na internet, vê várias opções, toma melhor, a mesma coisa vai ser com seguros. E vão se beneficiar os profissionais que vão saber isso e as empresas, as instituições que vão saber ajudar. E é esse ponto, Guilherme, a tomada de decisão, quando a gente está falando em produto financeiro, e eu estou englobando seguros nisso, hoje ainda, tudo que o ser humano quer, tudo que as pessoas querem, é ter uma pessoa para confiar e ajudar ela a tomar uma boa decisão. É realmente, falar de imposto de renda é complicado, falar de investimento é complicado, acompanhar a economia é complicado. Então, esses agentes que a gente já conhece, muitas vezes um gerente de banco, um agente autônomo, um corretor, um profissional de finanças, um profissional certificado, tudo que a gente quer a gente ainda precisa nesse setor muito a interação de uma pessoa. A tecnologia ainda ela não conseguiu pegar uma boa parte ou até mesmo substituir ou fazer, já está ajudando a esses profissionais ajudarem a tomar a melhor decisão, mas substituir com certeza ainda está longe. Noto a relação que os consumidores têm com os produtos financeiros, eles vão procurar no Google? Vão, mas a principal fonte ainda são pessoas. E mesmo quando eles encontram no Google aquela informação, eles vão debater com pessoas. Tudo que a gente quer é, na verdade, a gente não acaba não contratando aquele produto, a gente acaba contratando aquela pessoa. Então tem um cenário muito legal para bons profissionais brilharem, fazerem um trabalho maravilhoso. E tem o desafio das empresas de tecnologias, né, seguradoras,
as empresas financeiras que estão virando empresas de tecnologia, né, de conseguir ajudar os canais, as pessoas, a pessoa que quer fazer isso, inclusive os autodidatos que querem fazer isso diretamente, conseguirem fazer essa árdua tarefa que é tomar decisões sobre dinheiro na complexidade que a gente vive hoje. A gente está falando da tecnologia, mas também das pessoas. E, ao falar de pessoas, falamos sobre comportamentos e perfis dos profissionais de seguros e dos clientes, né? Cada qual com a sua particularidade. Eu fico lembrando, por exemplo, de um amigo que uma vez me falou isso, né? Que nesse altruísmo que você citou, ele fazia seguro pensando não nos filhos, porque ele não tinha filhos, né? E ele dizia assim para mim: Guilherme, eu nem cuido muito da minha saúde, deveria até cuidar mais, mas o meu seguro é pensando nos meus pais. Se me acontece alguma coisa, isso paralisaria a vida deles. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Nos ascendentes e não nos descendentes. Essa era uma forma de pensar seguro desse colega. Fiquei muito impressionado com isso. Cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma maturidade na tomada de decisão, e isso aparece, transparece na hora de suas escolhas, né? Então essas peculiaridades são interessantíssimas. E eu queria discutir um pouquinho mais assim a tecnologia, porque você trouxe pra gente assim os desafios da tecnologia também, da cultura e da tecnologia. Quando a gente fala em escala, número de clientes, né? Quando a gente fala de custos, novos serviços, como que o e-commerce pode ajudar, Humberto, a inovar o portfólio e as dinâmicas de uma seguradora? Você teria alguns bons casos, podem ser casos nacionais ou internacionais, para compartilhar conosco de como se dá essa inovação através do e-commerce? Tem também como trazer para a gente um pouco da experiência de vocês na Icatu? A tomada de decisão de contratação de seguro ela é muito pessoal, né? O próprio produto, o seguro, ele é muito flexível, né? Cada um tem uma realidade. E com certeza, Guilherme, esse seu amigo não é uma exceção, não. Quem não tem filhos, e quando a gente pergunta, essa pessoa, ela ajuda ou lateralmente ou para cima, né, para os pais. Sim. Isso não é raro, tá? E ainda mais na longevidade que a gente está vivendo hoje em dia, né? Bota aí uma pessoa com 90 anos, convivendo com um filho de 60, com um neto de 40 e assim vai. Não é mais a velhinha de 42, né, de 43 anos, é. Não é, a pessoa de 40 está em plena atividade, né, no momento mais produtivo da vida, de 60 está trabalhando, a de 90 está procurando atividade para se manter ali, né, vivo. Então as razões de contratar seguros são diversas, e como é que a tecnologia pode ajudar isso? O que eu trabalho muito com as equipes e com o mercado, e aí tem muito a ver com a tecnologia, que é a tecnologia, até o momento, o que ela consegue me trazer é o perfil. E o perfil ainda é uma coisa fria. Se a gente pegasse esse perfil do seu amigo, eu aposto que ia vir alguma coisa do tipo assim: homem de 35 a 40 e poucos anos, trabalha em tal setor e tal, não sei o quê. E aí, beleza, eu sei isso, tá? Mas como é que então a gente pode avançar mais com os processos de inovação e design e pesquisa e entender que existe sim uma demanda, que esse seu amigo não é exceção. E aí entram sim as lojas, entra o e-commerce, entra a comunicação, entram os influencers, né? Da gente explicar e contar essas histórias e as pessoas se identificarem. E a indústria de seguros, se adaptar, ter produtos maleáveis para, inclusive, para que essas lojas consigam adaptar o produto e fazer ofertas para esses pontos. Então, sim, a gente tem casos muito legais já no setor, que já estão entendendo esse movimento, que o perfil vai te trazer uma grande base demográfica, mas por que aquela pessoa comprou? E como eu adapto meu produto, minha experiência, meu canal, minha comunicação para fazer com que essa pessoa fale: poxa, esse é o meu caso, e está na palma da mão, e ele consegue começar uma conversa ou até mesmo contratar o produto, depois ter ajuda de algum profissional. Isso já está acontecendo. A gente tinha um inibidor no setor de seguros, né? Para você se transformar numa seguradora, você tem que mobilizar uma grande parte de valores milionários, né? Porque você tem que garantir. A seguradora, ela é uma instituição que tem que ser muito sólida, muito resiliente, né? Enquanto tudo está quebrando, a seguradora é a que aguenta as pontas. E isso inibia o surgimento de startups. As startups, na verdade, aqui no Brasil, não eram seguradoras de startups, eram corretoras, eram outras entidades, entidade de pagamento, alguma coisa assim. Depois que a legislação abriu esse espaço para fazer um sandbox,
opa, peraí, e estou entendendo que tem uma barreira de entrada aqui, e é esse valor e tal, não sei o que, são essas legislações, ela flexibilizou. A gente pega nos últimos anos já empresas, muitas vezes até com um grupo forte por trás, com uma seguradora por trás, que já estão fazendo esse movimento, inclusive de nichar, então de entender, vou falar um pouco técnico aqui, né, mas a gente pega grupos, inclusive com a tecnologia passada, eram grupos de risco automaticamente excluídos. Você não conseguia precificar. Você falava, né? Você fazia ali o acesso àquele perfil e você falava assim, olha, não posso te segurar. E hoje em dia, com toda a tecnologia, toda a ciência de dados, a gente já pode falar assim, não, calma, sim, eu consigo te precificar, inclusive eu consigo te dar uma sensibilidade maior. Eu entendi que você não é desse grande grupo, não. Você, dentro desse grupo, você tem vários perfis. Então, existem sim startups especializadas já, conhecidos nossos, né, amigos, pessoas carinhosas, pegando um profissional como Rafael Rosas. Como é que eu pego um grupo, muitas vezes, que está excluído, né, como diabéticos, talvez algumas seguradoras já botam automaticamente como excluído, e falo assim, não, mas peraí, tem um diabético que está sob controle, tem uma vida super saudável, e essa pessoa pode ser segurada. E tem outras empresas também vendo, talvez, olha, o que essa pessoa quer do seguro, como a gente estava comentando do seu amigo, é uma cobertura que vai servir para os pais. Não adianta falar de uma assistência ou outras coisas atreladas no seguro que não tem a ver com isso. Então isso está surgindo, seguros ainda é uma das palavras mais caras no Google, né? Não é à toa, porque esse setor está aí em plena transformação e está tentando entender qual é o conteúdo, qual é a história que essa pessoa se identifica, e aí vai trazer muito resultado. Aqui na Icatu, eu boto a equipe para escutar, para ligar depois da pessoa que fez uma adesão, vai conversar com o corretor dela, vai conversar com o canal pelo qual ela veio e vai entender as razões pela qual ela comprou. E as razões são múltiplas. Óbvio, Guilherme, que a gente tem que ter muito cuidado também com a comunicação, né? Eu estava ali numa ligação com um cliente e falou, olha, esse momento eu tive uma pessoa que perdi muito próximo pelo Covid e deu esse estalo. E eu vi a propaganda de vocês e eu falei assim, agora é a hora. E aí, a gente está falando de vida, né? São assuntos delicados. Como é que eu endereço isso, né? Como é que eu falo isso sem parecer que eu estou me aproveitando desse momento? É o contrário, eu não estou me aproveitando. Ótimo, que bom que as pessoas estão tendo uma percepção diferente, mas que ruim que infelizmente a gente teve que passar por tudo isso. Então, os assuntos são muito delicados, né? Outro cliente aqui com a gente falou, pô, eu estou com uma dívida muito grande e percebi que dívida ela é solidária, né? Se acontecer alguma coisa comigo, passa para minha família. Como é que eu crio esse produto sem expor, né, um conteúdo, um canal, um produto, uma experiência, sem expor, né, que essa pessoa não se sinta exposta, né? Então, a gente vai passar um tempo de entender que existe essa persona, esse motivo pelo qual a pessoa está querendo comprar o produto, é diferente do perfil, as empresas já estão, né, o setor já está nichando, e como é que é o tom. Meu sonho, tá, Guilherme? Meu sonho é botar o assunto seguros no almoço da família de domingo. Há anos atrás era tabu, e o meu sonho aqui é transformar esse assunto sexy, né? As pessoas têm desejo de conversar sobre esse assunto. Mas estamos indo bem, o setor está indo bem nessa linha. O que eu acho incrível, Humberto, é que eu volto ao trinômio, né? A gente tem o profissional, a gente tem o cliente e tem, perpassando essa relação, a tecnologia. E acho que, te ouvindo, assim, eu acho que é muito vivo, sabe? Teve um outro episódio aqui do podcast em que a gente discutia sobre as variáveis STEP, as variáveis sociais, tecnológicas, econômicas e políticas. Elas estão mudando o tempo inteiro e, consequentemente, as empresas precisam responder a esse cenário. Te ouvindo, eu fico imaginando agora no que chamam de nômade digital, sabe? Aquela pessoa que pode morar em diferentes lugares em função da sua atividade profissional. Eu acho que isso foi testado ao limite agora ao longo desse período difícil de pandemia, né, em que as pessoas começaram a trabalhar à distância, começaram a trabalhar de outras cidades, outros continentes, uma migração fortíssima, e como que isso impacta o setor. A partir do momento que aquele indivíduo, né, tem uma outra relação com os bens, com a casa, com o carro, com a expectativa de ter uma casa de veraneio, né, mudando em função de outras tecnologias, impossibilidade de locação, como é que isso muda a relação do indivíduo com os bens? Isso tudo é muito vivo, né? E, consequentemente, imagino que o profissional de seguros precisa estar atento a essas mudanças e, consequentemente, aos desejos do seu público potencial. Estou
falando isso tudo aqui para te trazer um último pedido, uma última pergunta, Humberto. A gente sempre pede aqui uma dica, uma sugestão para que o profissional de seguros possa se preparar para as transformações digitais que aí estão postas ou que serão postas. Então, pensando em e-commerce, como que o setor pode se preparar em termos assim de conhecimentos, de habilidades ou até de atitudes para conseguir lidar, para conseguir planejar e trabalhar com e-commerce? Que tipo de sugestão, provocação, além dessas que você já trouxe aqui para a gente, você deixa diretamente para os nossos ouvintes que são de seguros? Primeiro, realmente, o setor de seguros, ele é um setor complexo, né? Então, você tem agentes, múltiplos agentes interdependentes. Então, a gente tem que estar constantemente se adaptando. Um comportamento na sociedade, como você falou, né? Um comportamento de nomadismo digital, muda a relação com os produtos de seguros. Isso eu vivo todo dia aqui, Guilherme. E não está só na camada da tecnologia, está na camada da legislação, né? Você resgatar um dinheiro de previdência fora do país, a tributação é outra. E aí? Qual é a conversa que eu tenho que ter com o órgão regulamentador? Mas outras coisas também super pragmáticas, até uma pessoa que se mudou para um país e está tentando acessar as nossas áreas logadas, nosso aplicativo e tal, só que se ele entrou num país que está num blacklist devido a ataque hacker, essa pessoa vai ter dificuldade. Olha só, né? Toda a complexidade que traz aqui no nosso dia a dia. Essa interdependência desses fatores que você disse, ela é diária. Qual é a dica? Quando a gente olha para os movimentos de sucesso, quem conseguiu se adaptar com a velocidade necessária, ainda acredito que o e-commerce ele tem um desafio muito grande realmente em relação à experiência. Num bom processo de inovação, eu sei que eu vou estar repetindo aqui o básico, mas é porque eu acredito tanto nesse fundamento que vale a pena dividir, né? Um bom processo de inovação começa, sim, pelo indivíduo, né? Pelas dores dos seres humanos, o que ele deseja, o que dói, qual é a tarefa que é chata, qual é a tarefa que é legal, o que encantaria e tal. Primeiro começa por aí. Segundo ponto, entra a tecnologia e vê desses desejos, dessas dores, eu consigo prover através da tecnologia uma experiência melhor? Se sim, vai para o terceiro ponto, que é, e isso é sustentável financeiramente? E no meio dessa conversa toda está lá a inovação. Hoje, a dica que eu deixo tem que ser um setor que vira para pesquisa, que o prospect, o cliente, as pessoas vivem. Eu preciso ver aquela pessoa sendo usuária todo dia e as pessoas que não são usuárias, quais são as barreiras de entrada. Essa conversa tem que estar na pauta de todos os profissionais. O que é? O que é ruim? O que é bom? Por que converteu? Por que não converteu? O que essa pessoa gostou de falar e o que ela não gostou de falar? Começa por aí. Depois a gente vai ver as tecnologias, mas eu vou ser super sincero, conheço o setor, eu conheço os profissionais de tecnologia do setor. A gente tem uma capacidade de entrega impressionante. Impressionante, falo aqui pela Icatu, mas eu conheço o setor, a gente tem capacidade de desenvolver. A gente só tem que realmente ter essa cabeça de primeiro olhar quais são as barreiras de entrada, por que comprou, por que não comprou, por que pensou, o que despertou esse pensamento. Então, primeiro, dores e desejos do usuário. Depois, a gente já tem profissionais de tecnologias incríveis aqui dentro, com a capacidade de desenvolvimento absurdos. É só a gente virar esse foco para aquilo que a gente já fala há anos, né? Sair do foco do processo, ir para o foco da pessoa, ir para o foco do cliente, só que isso é muito difícil, Guilherme. Então, a minha dica está nessa parte de, inclusive, chegar num pensamento, num entendimento de pesquisa, que é, inclusive, eu nem pergunto para o meu cliente o que ele quer, porque essa não é a pergunta correta. Eu tenho que descobrir o que ele precisa. No momento que fica claro o que ele precisa, qual a tarefa a ser feita, aí eu consigo transformar esse conhecimento em uma boa tecnologia. E aí eu vou também pensar em modelo de negócio, para esse negócio todo ser sustentável, né? Uma seguradora ela tem que ser sustentável, ela tem que existir por 100 anos. Eu boto meu dinheiro numa seguradora, eu posso só usar esse seguro muito à frente, eu posso usar só uma aposentadoria daqui a 60, 70 anos. Essa instituição tem que ser sustentável financeiramente. Os canais de distribuição são super importantes. O corretor, o agente financeiro, um gerente de um banco, qualquer agente financeiro que está ali em contato, a gente conseguir trazer, desenvolver esses profissionais para que eles consigam detectar e entender o que ele precisa e não o que pede. O que pede é fácil, o que ele está pedindo é fácil. A pessoa sentando na sua frente pede um monte de coisa. Mas o que ele realmente precisa e como é que faz ele tomar uma decisão financeira adulta? Então, minha dica está aí. Voltando àquele início em que você falava da maturidade do cliente, que se obtém ou que se ajuda a obter através
da ação, da atividade cuidadosa do setor. Ousarei aqui uma síntese. A gente pode dizer que é mais pragmatismo e menos paradigma? Desde que esse pragmatismo seja nessa pesquisa, nesse contato aí com quem realmente quer usar ou usa ou deseja, ou inclusive que tem alguma barreira de entrada aí para o setor de seguros. É isso aí. Por que eu estou insistindo nisso, Guilherme? Talvez eu não tenha deixado claro um ponto. Quando você pega o e-commerce, tudo que engloba isso, os produtos, os bens consumíveis, eles já estão dando uma lição para a gente do que é necessário fazer. Eles já estão nessa frente. A diferença nossa, então você tem exemplos maravilhosos de como se compra online, de como se faz um comércio eletrônico com bens de consumo. Chegou o momento de a gente olhar, e serviços também já foi, né? Então estou falando de bens de consumo, um comércio eletrônico, de serviços também já foi, e já estão dando aula para a gente sobre isso. O que falta agora do nosso setor é olhar para esses exemplos, mas entender que a gente é um híbrido, né? O produto financeiro, a gente fala que é produto, tem características de produto, mas ele tem aí 80% de características de serviço. Quem está escutando aí, né, pessoal, procura aí no Google, né, a diferença entre produto e serviço, vocês vão entender esse dilema que eu estou trazendo, né? O produto financeiro, por mais que a gente bote esse nome produto, ele é variável, não tem estoque, então ele se parece com, é intangível, ele se parece com um serviço. Vender produto e serviço tradicional online, através de um e-commerce, já está dado. O Brasil é escola nisso. Pega aí nossas startups, aí nossos unicórnios, tá ali, é conversar com esses caras, é se inspirar nesses caras. O grande ponto, e é por isso que eu tenho insistido nessa dica, como que eu pego essa coisa, amálgama e essa mistura aí entre produto e serviço, que é o produto financeiro, entendo muito bem qual é a necessidade desse público, faço uma aposta de desenvolver algo que vai tentar resolver um grande problema ou captar uma grande oportunidade. Isso não vai vir do e-commerce, isso vai vir do setor financeiro. Cito Rubem Alves aqui para fechar, que dizia da escutatória, né? Todo mundo quer fazer curso de oratória para falar melhor, quase ninguém quer fazer curso de escutatória para ouvir melhor. Estar atento e ouvir o mercado, acho que é fundamental nesse caminho de inovação. Olha, Humberto, passou voando aqui o nosso tempo, foi muito bom de escutar, agradeço muito a sua participação, sua atenção e encontro com você, encontro com aqui nosso público, os nossos ouvintes da Conseguro 2021. Muito obrigado por trazer tantas respostas, mas também novas perguntas, novas provocações aqui para o nosso público. Foi um prazer. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado a todo mundo que está participando. O tempo voou, eu me empolguei, eu já sou apaixonado pelo setor, se deixar falar, eu falo muito mesmo. Já fico com aquele gostinho de vamos marcar mais alguma coisa legal aí pra gente falar. Já estou esperando aí o próximo convite. Já estou me autoconvidando, tá, Guilherme? Muito bom, muito bom. E espero que essas conversas cheguem às mesas de almoço, como você falou, o quanto antes. Muito bom. Lembrando que esse podcast é mais uma atividade da Conseguro 2021, um evento da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. A conferência desse ano será online, gratuita, interativa e inclusiva, contando com dezenas de especialistas em temas como sustentabilidade, desafios do Open Insurance, LGPD, segurança jurídica, dentre muitos outros. Conseguro 2021, inovando com o mercado e com você. Esse podcast é um oferecimento da KPMG. A KPMG presta serviços de Audit, Tax e Advisory, assessorando seus clientes na jornada de transformação digital, compliance regulatório, gestão de riscos e novos negócios. Este podcast foi editado pela Maremoto.